Calcula-se que em todo o Brasil existam cerca de 1 milhão de apreciadores de briga de galos. Em todo o mundo, estima-se que esse número passe da casa de 10 milhões. Em alguns países, a briga de galo é um esporte tão popular como o futebol é no Brasil. É um esporte que desperta muita paixão em seus apreciadores. Conta-se que personagens históricos como Napoleão e Winston Churchill eram apreciadores de brigas de galo. Eu acredito que o galo, a primeira coisa, para quem gosta de galo, para quem quer gostar, para quem quiser praticar esse esporte, a primeira coisa tem que entender por que ele briga. E ele é fácil de dizer por que ele briga, é o instinto dele. O homem, ninguém de nós faz ele brigar. Ele briga porque é o instinto dele. Você imagine mais ou menos que o galo precisa brigar da mesma forma que um cavalo precisa ter espaço para correr. Você não consegue ter um cavalo de corrida criando ele num prédio, num edifício. O galo é a mesma coisa. Você não consegue ter ele, gostar dele, se você não fizer ele brigar. Porque faz parte do meio dele, né? E o que precisa ser entendido também que o galo, vamos dizer, Deus deu uma propriedade para todos nós que o instinto das coisas nós não podemos mudar. Nós estamos mudando um monte de coisa aí. Mas o instinto ainda nós não temos esse dom para mudar. E ninguém vai mudar o instinto do galo de briga. Ele nasceu para brigar e ele vai continuar brigando. Se alguém quiser que ele não brigue, só tem um jeito para acabar com ele, extinguir ele. E isso não pode ser feito, seria um crime maior do que qualquer outro. Os apreciadores de briga de galos organizam-se em associações, editam revistas e lutam para a legalização da atividade no Brasil. O México é aprovado, né? Os Estados Unidos já 2 vezes que eles entram no Congresso lá com o projeto para aprovar. Eu estive assistindo esses dias, tinha entrado o projeto e estava sendo empurrado para votação. E eu acho que os Estados Unidos vai ser aprovado logo, logo. Esses países do primeiro mundo têm briga de galo, por que aqui não vai ter? A Alemanha tem, a Áustria tem, Itália tem, tudo país do primeiro mundo. O Japão tem, tudo quanto é país. A África do Sul tem, que é um país adiantado. Num passado distante, navegadores como os celtas e os fenícios, e mais recentemente os portugueses, espanhóis e ingleses, mantinham brigas de galos a bordo de suas embarcações para estímulo dos nautas, uma vez que acreditavam que a valentia e a coragem das aves combatentes poderiam incentivá-los no desempenho de suas funções e que tais lutas exemplificavam a resistência e a determinação. Conta-se que os grandes conquistadores do passado, como Ciro da Pérsia, e Alexandre da Macedônia, colocavam galos para confrontarem-se diante de seus exércitos nas vésperas das batalhas, para que o exemplo desses guerreiros emplumados estimulasse os soldados na réfriga que se aproximava. Mas como conseguir boas aves combatentes? Qual o caminho a seguir para se conseguir um verdadeiro campeão das rinhas? É o que vamos mostrar nesse vídeo. Para se obter um bom galo combatente, é preciso observar 4 aspectos muito importantes. A procedência, ou seja, a ave deve ser de uma boa linhagem. A alimentação.
Uma ave desnutrida não terá condições de suportar um combate renhido. A saúde. Uma vez que uma ave doente também não conseguirá enfrentar satisfatoriamente um combate. Treinamento. O galo deve ser adequadamente treinado para que possa desenvolver um bom trabalho nas rinhas. A alimentação e a saúde são tarefas relativamente fáceis de se executar, bastando para isso investir em alimentos e medicamentos e contar com a assistência de pessoal especializado. O treinamento também pode ser executado com eficiência, desde que seja feito por pessoas conhecedoras do assunto. Já a questão de se obter aves de uma boa linhagem é uma tarefa um pouco mais difícil e que exige conhecimentos mais aprofundados. Então, veja bem, eu acredito que o primeiro passo é você conseguir o reprodutor, a boa e bom reprodutor. Ou seja, a matriz, a galinha e o galo tem que ser de boa qualidade. Como é que você acha a linhagem, a boa qualidade de galo e galinha? Você tem que procurar o galo, ele não é diferente de outros tipos de animais. Você tem que procurar mais ou menos filho de campeões. Ver a linhagem do galo, por exemplo, você quer ter um galo, você procurar saber quem é o pai dele, qual é a campanha do pai, do avô dele. Você conseguindo isso, você provavelmente vai conseguir ter uma cria boa. É necessário conhecer as raças e seus cruzamentos para se chegar a uma espécie de boa qualidade. O galo em si, o animal em si, ele nesse aspecto ele é mais positivo, né? Dificilmente, se você cruzar um galo sem pedigree, dificilmente você vai conseguir alguma coisa boa. Até você pode tirar esporadicamente um ou outro bom. Agora, se você achar uma matriz bem boa, um galo e uma galinha, e você cruzar, provavelmente você vai ter alguma coisa de qualidade. E a raça nada mais é do que as características adquiridas pelas aves num período histórico em que as populações humanas e os animais se mantinham isolados, cada um em seu respectivo habitat natural, delimitado pelos acidentes geográficos e pelas dificuldades de locomoção e comunicação, desenvolvendo-se assim de uma forma absolutamente dependente das condições do clima, geografia e demais condições locais. Assim, conclui-se que as raças são expressões ecológicas espontâneas, fruto de permanente confronto entre a herança genética e o meio ambiente, sem a interferência do homem. Nesse raciocínio, constata-se que as raças autênticas se formaram muito antes do advento da tecnologia e que as raças atualmente existentes são frutos da manipulação do homem, visando a obtenção de exemplares de melhor qualidade. Porque galo normalmente você arruma um reprodutor e você passa esse reprodutor em N galinhas, 5, 10 galinhas. Então, para você selecionar na realidade galinha, principalmente para quem vai começar, você tem que adquirir, ganhar, trocar, emprestar, fazer qualquer tipo de negócio com alguns criadores. E por isso cada galinha, quando você cruza com o galo, é cruzado cada galinha separada uma da outra. Por quê? Você marca ovo por ovo para você saber quem é a mãe e quem é o pai, certo? E você não tem outro jeito, você vai criando, você arruma determinadas galinhas, diversas galinhas e vai passando no galo. Aonde você vai conseguindo ter bom, você vai prosseguindo. E aonde você não for tendo bom, você vai ter que ir eliminando.
Os pesquisadores admitem que praticamente 4 raças deram início ao que hoje conhecemos como galo combatente. O banquiva, cujo nome científico é Gallus gallus, é o galo vermelho, habitante das florestas da Himalaia, do sul da China, norte da Índia e ilhas oceânicas como Sumatra, Java, Bornéu, Filipinas, todo o sul do Himalaia e arquipélago de Sonda. O sonerati, ou galo sonerati, originário da Cordilheira dos Ghats e das florestas de seus vales. O Lafayette, ou Gallus Lafayette, originário das montanhas sagradas do Ceilão. E o Java, ou Gallus varius, originário das florestas de Java. A partir dessas raças iniciais foram feitos diversos cruzamentos até se chegar às espécies hoje conhecidas, podendo-se afirmar que não existe uma raça absolutamente pura de galos combatentes, mas uma mistura de diversas raças que vão sendo aperfeiçoadas com o passar do tempo, produzindo assim galos de qualidade cada vez melhor para combate. Veja bem, normalmente, você quando tira uma cria, até você conseguir o galo, a galinha, e for experimentar os frangos, isso aí, no mínimo, é de 1 ano a 1 ano e meio, entende? Para você saber onde você acertou e onde você errou. Se você tiver sorte, às vezes você acerta em algumas galinhas. Agora, não é fácil acertar a galinha para tirar galos de boas condições, galo para ter condições de vir ser um campeão, de vir ser um bom galo, é muito difícil, não é fácil não. Para se conseguir um bom galo combatente é necessário que ele tenha uma boa procedência, tanto no que diz respeito ao pai como à mãe. Um bom galo combatente deve reunir as seguintes qualidades: pontaria, rapidez, força, resistência, boa visão, excelente musculatura, boa plumagem, No meio galístico, nós conversamos sempre um com o outro. Quando o frango está numa base de 10 meses, mais ou menos, nós recolhemos eles para a cocheira, que é onde a gente cuida dos galos de briga. O que é cuidar? Cuidar é preparar ele para ele talvez vir ser um campeão amanhã depois, né? Então, com 10 meses, nós trazemos ele para a cocheira. Nós temos os tratadores que lidam o dia inteiro com eles, né? Então, o primeiro processo, depois eu vou te mostrar, a gente tosa ele, tira as penas para ele ser massageado, né?
para ele ser massageado, você faz um processo de treinamento nele, dá as condições mínimas para ele, ele passa a ter uma outra alimentação, que é uma alimentação já propriamente dita para quem vai brigar, para quem vai ser um atleta. Vamos dizer, você tem uns frangos de uma cria, eu chego, você já experimentou os frangos? É esse processo. Então, você numa faixa de 60 a 90 dias, você sabe se eles vão servir para brigar ou não. Você normalmente, vamos pegar assim um lote fechado, quando você tem 50 frangos, se você tiver sorte, você às vezes consegue fazer até uns 20, 30 deles, você consegue fazer com que eles venham ser atletas, com que eles venham brigar. Isso quando você tem sorte. E às vezes você cria um lote de 50 e não tira nenhum, entende? Os galistas mais antigos já afirmavam que a galinha tinha uma importância maior que o galo na transmissão de qualidades combatentes aos filhotes. O galo é mais fácil para você conseguir um galo bom, é mais fácil porque se você passar a acompanhar os rinhamentos, acompanhar os galos que brigam, você de repente já descobre onde tem uma cria boa e vai e consegue comprar um galo daquela cria. Agora o grande problema do galo de briga é a galinha, porque o galo você seleciona ele brigando. E a galinha, eu vou te dizer para você de fonte segura, mesmo que você faça brigar, porque a galinha de briga ela também briga. Mas existem algumas galinhas no meio que não brigam. E isso nós já fizemos algumas experiências, nós já tentamos com o tempo, nós pegava duas galinhas, elas brigavam e se ele tentava selecionar a galinha, como se você seleciona o galo pela bondade dele, a galinha também você selecionar pela bondade ela brigando. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu, inclusive, te conto que a melhor galinha que eu tive, a melhor reprodutora que eu tive da minha vida, que eu dei o nome, inclusive, da rainha Elizabeth dela, ela nunca pegou briga na vida. Ela simplesmente vinha uma galinha, ela corria, nunca pegou briga. E deu alguns filhos campeões e nunca pegou briga na vida. Quer dizer, não era o negócio dela. Essa tese parece que vem sendo confirmada por pesquisadores mais modernos, como o biólogo PhD norte-americano Donald P. Hollis, profundo conhecedor de galos de briga, que tem publicado diversos trabalhos nesse sentido. As pesquisas constatam que a grande quantidade de energia necessária para a contração muscular, de vital importância para a ave durante os combates, provém da combustão do alimento, que produz uma energia química chamada ATP, cuja hidrólise nas células do músculo origina a imediata energia para a contração. A origem desse ATP, que contribui enormemente para essa contração, provém de um elemento chamado mitocôndrias, encontrado dentro da célula. As mitocôndrias contêm DNA, o material que guarda o código de hereditariedade que se transmite de geração em geração. Mas somente a galinha tem a propriedade de transmiti-las às novas crias. E a elas está estritamente ligada a eficiência dos músculos, que se traduz em força, resistência e agilidade. E os galos de briga dependem de forma vital dessa energia durante os combates. Daí a grande importância da galinha na reprodução de bons galos combatentes. Normalmente, quando você tem uma galinha, a galinha, quando ela bota filho bom, normalmente ela bota, com N galos, ela bota filho bom. E o galo já é um pouquinho mais complicado, porque o galo depende muito da galinha, sabe? É difícil você ter um galo que dê, com todas as galinhas, ele dê bom. A galinha manda muito, sabe? A genética dela prevalece sobre o galo. Com certeza, com certeza. O maior problema é você arrumar a galinha.
O galo, que nem eu te digo, é mais fácil, você vê brigar um galo e compra um campeão e tal, e vai passando na tua cria. Agora a galinha complica um pouco. É importante observar que o aprimoramento da raça se dá através de cruzamentos constantes. Já na década de 50, o pesquisador brasileiro Luiz Campelo ensinava como se conseguir uma raça com elevado grau de pureza. Para isso, é necessário escolher um casal de aves de excelente procedência e fazer um primeiro cruzamento. Antes de fazer o cruzamento, é necessário observar se as aves estão em boas condições de saúde, devidamente vacinadas e desvermifugadas. Na ilustração, observa-se que o cruzamento da ave A com a ave B resultou numa ave C, que apresenta as características de uma meio-sangue. O próximo passo é cruzar a mesma ave A, desta vez com a ave C, ou seja, com a meio-sangue, obtendo-se assim uma ave D, que apresenta 3/4 de sangue. Em seguida, cruza-se a ave A com a ave D, obtendo-se assim uma ave E, que apresenta 7/8 de sangue. Prosseguindo o processo, cruza-se a ave A com a ave E, obtendo-se assim uma ave F, que apresenta 15/16 avos de sangue, ou seja, quase uma puro sangue. Teremos assim várias aves com o mesmo sangue de uma determinada estirpe, que poderão ser cruzadas com outras aves de boa procedência dentro do processo demonstrado aqui, obtendo-se assim o melhor de uma ou mais raças. Uma outra forma de selecionar um bom galo combatente é a utilização de um método que ficou conhecido como tábua de Felk, que consiste no acompanhamento constante dos cruzamentos através de um gráfico progressivo que determina a evolução das raças e o grau de pureza obtido. Propriamente dito, mesmo para ele vir brigar, ele começa mais ou menos com 13 meses. Que normalmente você faz brigar ele numa faixa de 18 meses. Veja bem, é aquilo que eu te digo, você com 10 meses você recolhe ele para a cocheira e ele numa faixa de 60 a 90 dias, depois que ele entra para a cocheira, você vai saber se ele serve ou não serve. Embora, veja bem, embora isso aí existem erros no meio do caminho. O que é erro no meio do caminho? Você às vezes seleciona um frango teu nessa faixa de 10 a 13 meses, achando que ele vai ser um campeão. E o dia que você coloca ele para brigar, não é nada disso. Você se enganou, ele acaba sendo ruim. E acontece de alguns que você acha, vou fazer uma briguinha para ver, e às vezes você revela um campeão. Isso não é comum, mas acontece, entende? Acontece. Mas o mais importante na seleção de galos combatentes é a experiência constante, observando sempre o desempenho das aves, adquirindo exemplares de boa qualidade e procurando manter sempre a boa linhagem. Isso exige muito, mas muito mesmo da pessoa, a dedicação de formar os cracão, a gente se mostrar assim, trabalho, dedicação e saber fazer uma classificação, que é o importante no galo de briga. Galos todo mundo tem, nós temos, todos têm, mas o que pecamos muito é na classificação. Quando ele vem frango do pátio para as gaiolas, nós vamos treinar ele, então às vezes num treinamento a gente não consegue que ele fique um campeão, vai ser um campeão. Então a gente tem que analisar muito bem e observar. Aí tem o primeiro, o segundo e o terceiro treino do galo. Então o terceiro treino você vai ter condições de ver o que aquele galo pode ser. Se ele vai ser um galo médio, ele vai ser um galo bom ou vai ser um galo ruim. Bom, qual é o importante para levar um galo na rinha? Claro, todo mundo quer levar um galo bom. Quer levar um galo craque na rinha. Mas a coisa mais difícil que tem é tirar um craque.
Quando se tira um craque é brincadeira, é um galo que corresponde a tudo. Mas aí a classificação fica no seguinte: o ruim não tem condições de fazê-lo brigar. Mas aí o importante é classificar o galo do meio. E o galo do meio, às vezes a gente quer do meio para cima, ele é do meio para baixo. Então ali que a gente não pode errar, não pode pecar, é de classificar o galo médio para baixo. Tem que classificar do médio para cima. Para que uma cocheira possa ter condições de fazer uma boa temporada, é a gente ter de galos médios para cima a galos bons. Eu já não estou falando em craque, é de médios para cima a galos bons. De médios para baixo a gente não faz brigar. É o que acontece com muitos amigos da gente que às vezes levam um galo e bateu em casa e pecou no classificar. O galo não era nem médio, ele era médio-baixo, então ele não tem condições de fazer brigar. E às vezes leva para fazer brigar e perde. Então, a alternativa hoje em dia é tirar de galo médio para cima. Aí tem condições de fazer um bom combate, né? Não se esqueça também que a alimentação é de fundamental importância para a manutenção de um bom galo combatente. Por isso, procure seguir uma dieta correta para as aves, desde o nascimento até a fase adulta. Quando ainda na fase de pintinho, a ave consome ração inicial, até aproximadamente a idade de 30 dias. Para melhorar a ração dos pintinhos, é interessante misturar leite, pão e ovos cozidos. Também é desejável o fornecimento de vegetais, em especial a couve, devido à grande quantidade de ferro que ela contém, o que contribui em muito para o desenvolvimento da ave. Depois dos 30 dias de idade, o pintinho começa a consumir a ração crescimento. Nessa fase, é recomendável que se misture um pouco da ração de galo adulto junto com a ração crescimento para que a ave vá se acostumando com esse tipo de ração. No entanto, deve-se triturar a ração de adulto para que o pintinho possa comer. A partir dos 60 dias de idade, o pintinho já consegue consumir a ração de adulto. Nessa fase, é aconselhável misturar de forma variada outros ingredientes na ração, como cenoura, leite, ovos, beterraba ou batata doce ralada, para ir variando o cardápio da ave. Embora existam no mercado rações especiais para galos combatentes, você mesmo pode preparar sua própria ração, utilizando alimentos importantes para o desenvolvimento das aves combatentes, como milho, sementes de girassol, aveia, trigo, lentilha e diversas espécies de frutas e legumes. A alimentação deve ser fornecida diariamente, de preferência no mesmo horário, uma vez que é importante que o galo seja alimentado a cada 24 horas. A ração deve ser colocada em pequenos conchos, próprios para a alimentação de galos combatentes, que são fixadas na parte externa da gaiola. Um galo combatente adulto consome cerca de 110 a 120 gramas de ração por dia. A alimentação de pinto se refere-se ao primeiro aos 30 dias, né? Onde o pinto tem que começar a comer uma ração especial, ou seja, a inicial, que é uma ração pronta, que deve ser dado diariamente aos pintos. E juntamente com a ração inicial, a gente também procura dar uma alimentação mais forte para o animal, ou seja, dar o leite, ovos cozido com pão, fazer uma papa e dar diariamente para eles comer. E a partir dos 12 dias, a gente já também tem que procurar dar um verde, ou seja, a couve, que é muito importante para o animal, para desenvolvimento,
Onde a couve tem muito ferro. É uma parte essencial que a gente tem que observar muito nos pintos, até os 30 dias, é o verde que não pode faltar. E aí, a partir dos 30 dias em diante, a gente começa já a dar um outro tipo de ração, a ração crescimento. A ração crescimento é uma ração com a fase final, onde o animal pega mais porte físico, que é um outro tipo de ração mais forte, e já a gente põe juntamente com a ração crescimento, que é a ração final, vai o milho quebrado junto, uma aveia, um trigo, para o animal ir se adaptando ao tipo de comida. Aí, a partir dos 60 dias em diante, a pessoa já tem que começar a procurar dar um milho, uma ração mais equilibrada, mais substancialmente forte, ou seja, trigo, milho, aveia, cenoura. Essas partes são essenciais para dar, porque se cria um bom campeão, né? A ração industrial ainda pode ser reforçada com outros ingredientes para que a alimentação do galo combatente seja ainda mais completa. Então, pronta. Vocês podem observar, essa comida aqui tem milho, tem aveia, tem trigo, tem girassol e tem a lentilha. Ó. Então aqui é posto ovos, cenoura, leite e banana. Aí está pronta a comida para servir para os animais, né? Além da boa alimentação, é muito importante que a ave desfrute sempre de boa saúde e condições físicas satisfatórias. Diversas doenças ameaçam as aves combatentes e os criadores devem estar sempre atentos para elas, tomando todas as medidas preventivas e curativas que se fizerem necessárias. Entre os principais males que ameaçam as aves combatentes, podem ser citados os seguintes: tifo, cólera, bolba, coriza, problemas de ouvidos, inflamações diversas, aftas, vermes, piolhos e carrapatos. O que se refere em doenças de animais, é uma das coisas que mais preocupa a gente como criador, é os pintos quando, logo no começo, que são colocados no pátio, que transforma, pega um clima diferente, ou seja, muito frio, muito calor, chuva, onde dá muita coriza. A coriza é conhecida quando o animal começa a respirar sufocante, começa a trancar a narina dele, então dá aquele corrimento. Então a gente tem que usar a base de sulfo e antibióticos para que consiga curar essa coriza. Que se não curar a coriza quando é nova, os animais depois, quando estiver adulto, ele não tem condições para o combate, que se cria um animal fraco. O que vai acontecer? Vai ficar com o pulmão fraco, ele não vai ter resistência. Então é difícil para quem cria animais combater a coriza. É o essencial que tem que fazer. Então, para isso tem nas veterinárias antibióticos muito bons, que é dado de 2 até 3 injeções e cura o animal. Mas para isso tem que pegar o animal, prender ele, dar a injeção no dia certo e em 3, 4 dias o animal está curado. E quando ele não curar, não soltar ele. Aí depois observar muito bem ele com antibióticos e depois, mais tarde, começar a dar uma vitamina na água para que eles não enfraqueçam. Que tomam uma vitamina assim diariamente na água, fazer uma comida forte para que eles voltem depois ao normal do peso dele, que descai muito o peso do animal. Então, isso é uma das grandes preocupações agora dos criadores, é a parte da coriza. Sendo que aqui na nossa região é muito difícil criar galo, porque o clima aqui é estável. Tem dia que está bom, outro dia é frio, então aí se torna muito difícil. Depois da coriza, a gente tem que vacinar contra a boba. A boba é o seguinte, principalmente na parte do verão, a boba afeta muitos animais, onde cria aquela boba de caroço, que atinge os olhos do pinto e dá febre muito alta e vai até o pinto morrer.
E então a gente tem que vacinar. Aos 45 dias de idade é comprada uma vacina na veterinária, vacina contra a boba. E é vacinado na asa. Na pele da asa do animal tem 2 agulhazinhas, aonde é colocado naquela vacina, espetado na pele da asa do animal. É fora de sério. O animal nunca mais vai pegar boba e vai ter uma saúde fora de sério. E aí depois vem a coccidiose, que é uma doença de barriga que dá no animal, que depende do tipo de comida que ele come, ele pode ter uma infecção intestinal, uma coccidiose nele, mas existe remédio para isso também, que se compra, chega no veterinário, que é uma casa boa, ele vai indicar um tipo de remédio que combata essa doença, ou seja, a coccidiose. Aí depois vemos, tem mais outra doença que também que atinge muitos animais, é a cólera e o tifo. A cólera e o tifo é os sinais que dão crista roxa, animal pálido, sem vontade de caminhar, triste, é a cólera ou o tifo que atinge. Então também tem a vacina para a cólera e o tifo. Essa vacina é dada nos animais a partir dos 4 meses em diante, é aplicada a vacina contra a cólera e o tifo. Essa vacina vai ser revacinado novamente aos 6 meses. Após 6 meses de novo, é recebido nova vacina. Aí o animal está vacinado, não precisa levar mais outra vacina. Então são 2 vacinas que leva. A primeira vez e a partir do 6º mês de novo é vacinado novamente. Além das doenças que se manifestam, normalmente os galos também apresentam outros problemas, como inchaço nos pés e furos e esporas em diversas regiões do corpo. Essas situações devem ser tratadas adequadamente por pessoal especializado. O ideal é consultar um médico veterinário especialista em aves para atender a cada um desses casos na medida em que forem surgindo. Ou melhor ainda, para preveni-los quando isso for possível. Assim, com uma seleção adequada, boa alimentação e condições sanitárias satisfatórias, é possível produzir e preparar galos combatentes da melhor qualidade. É muito importante também manter contato com criadores que conheçam bem o assunto e tenham feito experiências bem-sucedidas na seleção de galos combatentes. Então ele mandava muito porco para a África do Sul, eles compravam muito, ia de avião. Aí eu queria que trouxesse um galo para eu tirar a cria aqui, né? Que eu lido com isso. Mas ele não conseguiu, mas me conseguiu meia dúzia de ovos. Aí eu botei a chocada, descascou uns bichos feios, pretos, sabe? Tudo bem negrinho, sabe? Eu pensei, mas isso aí não pode ser galo de briga. Eu pensei comigo, né? Aí eu recruzei mais 1, 2 vezes. Saiu cada galo espetacular. Eu estou brigando esses galos hoje. Vendi para a Argentina, galo que saiu na primeira página lá na Argentina, foi galo que foi vendido daqui, da minha cria, os internacionais. Com as informações aqui transmitidas e muita paciência e dedicação, você estará em breve produzindo verdadeiros campeões. Boa sorte a você e seus galos.